O caso que a gente mostrou aqui no BG, da moradora da capital, que alega ter sofrido violência obstétrica, acendeu um tipo de alerta para uma prática que foi vivenciada por muitas mulheres. E as denúncias vieram até a gente. O estudo apontou que no Brasil, a cada 4 partos, pelo menos, tem algum tipo de relato desse tipo de violência. Vamos entender um pouco melhor cada uma dessas situações. A denúncia de violência obstétrica revelada por Raquel, que perdeu a bebê e teve o útero retirado por complicações durante o parto, trouxe à tona outras dezenas de relatos de mulheres que viram o momento mais esperado da vida se transformar em um episódio traumático. Nas redes sociais, foram vários comentários de mães sobre mau atendimento, ofensas e falta de consentimento na indução do parto. A gente tem que ficar de olho, sim, em todas as instituições hospitalares, porque, infelizmente, as mulheres elas são tratadas muito mal, né? Tem uma infantilização muito grande, as mulheres não são ouvidas de forma alguma. Os métodos utilizados são métodos ultrapassados, não são métodos recomendáveis pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, e não são baseados em evidências científicas, né? Inclusive métodos aí proscritos pelo próprio Ministério da Saúde, né? Nos corredores hospitalares, nem sempre a condição da paciente ou do bebê permitem que o parto saia como idealizado pela mãe. Para esta médica obstetra, é preciso melhorar a orientação às gestantes durante o pré-natal. A paciente muitas vezes chega na maternidade com uma expectativa que ela mesma criou, tá? Sem ter tido nenhuma orientação durante o pré-natal. E cabe a nós ali naquele momento, na emergência, internar, tentar oferecer num tempo curto as informações que ela precisa. Certo? E por isso que a gente, em maternidade, a gente tem que seguir protocolos, porque é eles que vão, né? Eles são elaborados através de evidência científica e é eles que vão nos guiar. Conforme especialistas, a indução do parto muitas vezes é medida necessária para preservar a mãe e o bebê. Mas a escolha do método precisa levar em conta o histórico da paciente e, principalmente, o consentimento dela. No caso da ocitocina sintética, medicamento amplamente utilizado para estimular o início das contrações, há protocolos rígidos para a dosagem e acompanhamento. A ocitocina ela não pode ser usada à revelia sem nenhum controle e com doses altas, por exemplo. Ela é colocada em bomba de infusão, é aumentada conforme a resposta que a gente tem dessa paciente. Então, tem pacientes que respondem com uma dose menor, tem pacientes que respondem com uma dose um pouquinho mais alta, mas isso tudo a gente vai, de acordo com a evolução da paciente, a gente vai aumentando essa ocitocina até atingir uma dose ideal para produzir as contrações necessárias para o dilatamento para a dilatação do colo. A infraestrutura hospitalar também é fator determinante para a qualidade do atendimento na maternidade. Enfermeira e ativista do parto humanizado, a Rafaela diz que as condições nem sempre são favoráveis. A gente lida diariamente com uma demanda muito grande para quantidade de leitos e de equipe. Então, muitas vezes, a gente não consegue dar todo esse suporte que a mulher vai precisar, né, de informação, de estar do lado, de apoiar, que realmente é uma assistência humanizada, né? Ainda mais no SUS, né, que nem sempre as equipes vão estar 100% ali para aquela única mulher, né? Vão estar com uma demanda grande, muitas mulheres para atender, e isso dificulta o trabalho. Um estudo feito em 2010 apontou que no Brasil, 1 a cada 4 partos tem relatos de violência. As queixas mais comuns das mães são de não receber o filho para amamentar logo após o nascimento, não poder ficar com o bebê logo após dar à luz e terem a dor desmerecida durante o trabalho de parto. As violências podem ser várias e em diferentes níveis de gravidade. A negligência, por exemplo, quando é negado o acesso ao acompanhante previsto na lei. A violência física, com a aplicação de medicamentos para a indução do parto sem o consentimento. Ou a realização de procedimentos invasivos sem necessidade. A violência verbal, que ofende, faz pouco caso da dor, constrange a mulher. E não importa qual é o desfecho da história, se mãe e filho saíram com saúde,
se correu tudo bem no parto. Para quem sofreu a violência, os efeitos quase sempre aparecem. Os sentimentos, eles podem vir desde uma frustração, um sentimento de impotência, de indignação, raiva, um medo de uma nova gestação, medo do parto, rejeição à amamentação, rejeição ao próprio bebê, né? Dificuldade nas questões sexuais, na autoimagem, depressão pós-parto, síndrome do pânico, são alguns dos acometimentos que podem vir em decorrência de uma situação de violência obstétrica. A Coordenadoria das Delegacias de Proteção à Mulher em Santa Catarina não tem estatísticas sobre os casos no estado. A subnotificação é um problema. O choque emocional desencoraja as vítimas e, sem denúncia, não há investigação. Não há um crime específico de violência obstétrica, mas pode caracterizar alguns crimes contra a honra ou talvez crimes de agressão física. Por isso, fica a informação à população. Se você sofreu esse delito, procure ajuda, busque a delegacia de polícia para se informar. Para relatos dolorosos de quem viu a maternidade chegar com violência, a orientação é não abrir mão da ajuda psicológica e dos direitos por meio da investigação. E para quem ainda sonha viver o momento, que as mulheres busquem mais ajuda assim, nesse momento de gestação. Busquem acompanhamento de uma enfermeira obstetra ou de uma doula ou de um grupo de gestantes. A gente tem aqui em Florianópolis grupos que são gratuitos, então que vão atrás assim e se informem, né, para se preparar para esse momento. Que a gente fala assim que o principal enxoval para um bebê não é as roupinhas, as coisinhas, né, que a gente vai atrás, mas a informação que a mãe vai ter para esse momento do parto, do nascimento e dos cuidados com ele.